Vamos iniciar o nosso culto com uma oração de agradecimento ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, pelas bênçãos dessa semana, pelas dificuldades também que com certeza fizeram de nós mais e mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Somos gratos também pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez. Então, vamos iniciar o nosso culto com uma oração. Oremos. Santo e amado Deus, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor é um Deus grande e o Senhor é um Deus misericordioso, e ainda assim o Senhor escolheu, apesar da sua grandeza, escolheu nos amar. Com o seu grande amor, o Senhor nos encontrou, nos resgatou por seu Filho Jesus Cristo, e nós queremos Te louvar porque o Senhor fez de nós uma igreja, uma família. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais no Senhor Jesus Cristo. Quero Te pedir que o Senhor abençoe esse momento que nós vamos Te adorar, aprender mais a respeito do Senhor. Abençoe todas aquelas músicas que vamos entoar, as orações que vamos fazer e também a pregação da Tua Palavra logo mais. Quero Te pedir que o Senhor seja glorificado com tudo que nós fizermos aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos essas coisas, Te agradecemos desde já. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus. Cantando a respeito da realidade de que Jesus riscou a cédula, a dívida que nos era contrária. Vamos cantar, Jesus riscou a cédula. Jesus riscou a cédula que era contra nós. Gravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte, com grande glória ressuscitou. E tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu. Aleluia. Despojando os principados. Despojando os principados, despojando as potestades, os expôs publicamente e eles triunfou. Em si mesmo triunfou. Jesus riscou a cédula. Jesus riscou a cédula que era contra nós. Gravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte, com grande glória ressuscitou. E tem as chaves. E tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu. Despojando os principados. Despojando os principados, despojando as potestades, os expôs publicamente e eles triunfou. Em si mesmo Jesus riscou a cédula. Jesus riscou a cédula que era contra nós. E pela cruz nos libertou, prevaleceu. Ele prevaleceu. Prevaleceu, aleluia. Prevaleceu, aleluia. Amém. Nós somos salvos pela graça de Deus. No momento em que Jesus riscou a cédula, Ele estava nos resgatando do poder do pecado, da força do pecado. Vamos cantar nesse momento a respeito dessa realidade maravilhosa, que nós somos salvos pela graça. Vamos cantar que nós fomos justificados. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei.
salvo pela graça. Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo. Não vem de mim, é dom de Deus. Vamos cantar que nós somos justificados. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Sou livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo. Não vem de mim, Salvo pela graça. salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo. Não vem de mim, é dom de Deus. Amém. A gente queria compartilhar uma coisa com vocês. Eu tô com essa parte aqui da minha boca doendo, porque eu tô sorrindo. De tanto que eu tô rindo, tá doendo de tanto que eu tô rindo. É realmente um privilégio para a gente poder louvar a Deus, poder se alegrar juntos, adorando ao nosso Deus. Esse privilégio maravilhoso é concedido a nós pela revelação do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, como nós apresentamos aqui na igreja, a gente dividiu em 5 pontos para facilitar a explicação. A gente começa falando a respeito da criação, em que Deus, no início de tudo, criou todas as coisas para o louvor da sua glória. Criou todas as coisas perfeitas, sem nenhum tipo de defeito, com o único propósito de adorar, de render graças e glórias a Ele. Mas então veio o pecado. O ser humano não quis viver o propósito para o qual ele havia sido criado. Ele se desviou do seu propósito, que era de adorar a Deus. Ele quis redefinir pelos seus próprios critérios o que é bom e o que é mal. E dessa maneira ele se fez condenável diante de Deus. Uma vez que o ser humano pecou, Deus, na sua justiça, precisava punir o pecado, porque Ele disse que puniria o pecado. E nós vemos nas Escrituras que o salário do pecado é a morte. A morte não apenas física, mas a separação eterna de Deus para toda a eternidade. E essa era a realidade a qual o ser humano estava condenado para todo sempre. Mas esse Deus que é grande na sua justiça, é por causa disso mesmo também grande em sua misericórdia. E pela sua misericórdia, Ele quer, mais uma vez, se relacionar com o ser humano. Mas como pode ser que um Deus que precisa ser justo e punir o pecado, como é que Ele pode, ao mesmo tempo, ser misericordioso e se relacionar mais uma vez com o ser humano pecador? Como é que Ele pode fazer com que esse ser humano pecador possa mais uma vez habitar a sua presença? Essa resposta foi dada a nós pelo próprio Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Na consumação do plano de salvação em que Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, veio à terra, viveu entre nós uma vida santa, pura, demonstrando que é possível agradar a Deus, viver para o louvor da glória de Deus. E ao final de sua vida, Ele entregou a sua própria vida e morreu numa cruz. Derramou o seu sangue precioso, mesmo que Ele não tivesse nenhuma culpa, mesmo que Ele não tivesse nenhum pecado. Ele carregou sobre si mesmo a culpa e o pecado, que eram meus, que eram seus, e assim Ele satisfez a ira de Deus. Ele
pagou o preço dos pecados de todos aqueles a quem Deus aprove salvar. E é por causa dessa obra maravilhosa que nós podemos viver uma vida de esperança, porque Ele não ficou morto. Depois de 3 dias, Ele ressuscitou de maneira gloriosa, mostrando que Ele é poderoso não apenas para vencer o pecado, mas a própria morte. E é por causa dessa realidade maravilhosa que nós podemos viver essa vida de esperança, de comunhão e ser transformados a cada dia pelo Espírito Santo. O Evangelho nos chama a uma resposta. A única resposta possível que nós podemos dar diante do Evangelho é nos submetermos a Ele e vivermos para o louvor da glória de Deus. Vamos, por causa disso, continuar louvando a Deus nesse momento, cantando a respeito dessa realidade maravilhosa, de que nós somos feitos filhos de Deus. Vamos cantar: Deus Pai, que nos abençoou em Cristo. Deus Pai, que nos abençoou em Cristo. Bendito seja o teu nome, por sua imensurável graça. Seu precioso sangue nos redimiu, para a sua glória nos resgatou. Seu precioso sangue nos redimiu, para a sua glória nos resgatou. Glórias ao teu nome eternamente. O teu amor é suficiente. Vamos cantar: antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, antes que pudéssemos imaginar, o seu amor nos escolheu, sua graça separou nossos corações para o seu louvor. Sua morte trouxe vida aos nossos mortos corações. Sua vida traz sentido ao viver. Sua morte trouxe vida aos nossos mortos corações. Sua vida traz sentido ao viver. Glórias ao teu nome eternamente. O seu amor é suficiente. Maravilhosa graça, amor incomparável, surpreendente Deus, autor da fé. Maravilhosa graça, amor incomparável, surpreendente Deus, autor da fé. Maravilhosa graça, amor
Nós somos feitos parte da família de Cristo, da família de Deus, por meio de Jesus Cristo. E isso é uma expressão da maravilhosa graça de Deus. Essa é a máxima expressão dessa graça maravilhosa de Deus. Vamos cantar a respeito dessa graça nesse momento, desse movimento de Deus até nós, nos alcançando com salvação. Graça é Deus se movendo em amor. Graça é misericórdia vindo a nós. Graça é como a salvação nos alcançou. Vivo andando entre nós. Se a graça de Deus nos transforma, e a graça de Deus transforma os seus filhos, guiando-nos sempre no caminho da luz. Santifica na verdade da palavra. É a graça de Deus. Graça é ser parte da família do Altíssimo. Graça é ser membro do corpo de Cristo. Graça é ser aperfeiçoado na unidade. Graça é crescer e conhecer o Filho de Deus. E é por graça que Deus nos distribui os dons do Espírito, segundo sua vontade, para nele sermos edificados. Pai, que nos reconciliou no Filho, que sua vida entregou e deu o Espírito, que santifica na verdade da palavra. É a graça de Deus, pois aquele que desceu é o mesmo que subiu, colocado sobre todas as coisas. E este que desceu é o cabeça da igreja, que ele mesmo estabeleceu. E aquele que desceu é o mesmo que subiu, dando dons aos homens no Espírito. E aquele que subiu é o mesmo que em breve voltará. Por graça, Pai, que nos reconciliou no Filho, que sua vida entregou e deu o Espírito, que santifica na verdade da palavra. Pai, que nos reconciliou no Filho, que sua vida entregou e deu o Espírito, que santifica na verdade da palavra. É a graça de
Santo e amado Deus, nós somos gratos a Ti pela Sua graça derramada sobre nós. Derramada sobre nós na forma do Seu Filho Jesus Cristo, vindo à terra, se entregando, ainda que perfeito e sem nenhuma culpa, mas ressuscitando gloriosamente ao terceiro dia. Obrigado pela esperança que o Senhor colocou no nosso coração, que é viva e que se renova todos os dias. Obrigado porque o Senhor faz de nós Seu corpo e nos transforma a cada dia a imagem do Seu Filho Jesus Cristo. Quero te pedir que o Senhor continue, nesse momento, nos ensinando a respeito do Teu Filho, a respeito de quem nós somos em Ti, e que nós sejamos transformados a cada dia pela Tua Palavra. Em nome de Jesus, eu te peço essas coisas e te agradeço desde já. Amém. Você pode sentar. Boa noite, irmãos. Hoje não está tão quente, mas também não está tão frio, né? Está no meio do caminho. Aqui na frente eu vou contar para vocês, é quente. Bastante quente. Às vezes eles ligam o ventilador por aqui, mas o ventilador fica mudando as páginas, a gente também fica meio perdido. Irmãos, boa noite. Se você nos visita hoje, deixa eu começar explicando para você o que a gente está fazendo. Uma série de estudos na carta de Paulo aos Romanos. Veja, na nossa igreja nós temos a intenção de continuamente estudar cartas da Bíblia, textos da Bíblia, expositivamente. Isso significa que nós lemos os textos da Bíblia e tentamos extrair aquilo que os textos têm para nos ensinar. Nós vamos na ordem do texto, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Nós não avançamos, não escolhemos nessa semana é esse versículo, naquela semana é aquele versículo. Nós vamos na ordem, confiando que Deus definiu exatamente aquilo que precisava ser ensinado para a sua igreja. E como eu disse, neste mês de abril que estamos entrando agora, tá certo, né? Abril. Nesse mês de abril nós estamos então dando continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Romanos. Esse estudo começou no mês de janeiro desse ano. E vai até o ano que vem. A carta de Paulo aos Romanos é a maior das cartas do Novo Testamento, com 16 capítulos. E é por causa disso, e porque nós temos interesse de estudar trecho por trecho, que nós vamos demorar um pouco mais para chegar no final da carta. Ao longo dos últimos anos, nós temos estudado diversas cartas dessa maneira. E agora que nós chegamos na carta de Paulo aos Romanos, nós temos dividido a carta de Paulo aos Romanos em algumas séries de estudo. A primeira série de estudos que nós estudamos se chamava Justificados. A justiça pela fé. Eu vou falar mais sobre esse assunto da justiça pela fé, então se você não estava aqui, não se preocupe. A série que nós demos início há algumas semanas e já estamos persistindo nela, e na verdade faltam só mais 3 para terminar, é a série Agraciados, o reino da graça. Observe que tanto a série Justificados quanto a série Agraciados define algo a respeito de quem nós somos. Nós somos justificados, nós somos agraciados. Por isso, antes de continuar, é importante definir que quando eu digo nós, eu me refiro àqueles que vivem debaixo da graça do Senhor Jesus. Daqueles que vivem no reino da graça do Senhor Jesus. Daqueles que entendem que são pecadores e que se arrependem dos seus pecados. E por isso dependem do Senhor Jesus para a sua salvação e para a sua vida. Na semana passada, nós aprendemos a respeito do fato de que Cristo é o amor de Deus. De que Ele é a expressão visível do amor do Deus invisível. Que em Cristo e na obra dele nós visualizamos e nos aproximamos daquilo que Deus é em toda a sua essência. Nós estamos então observando essa carta nessa perspectiva. E é por isso que eu preciso alertar você. Se você está aqui e você já foi chamado, salvo pela graça do Senhor Jesus. Se você já se rendeu à cruz do Senhor Jesus. Então, eu preciso definir para você que eu não estou falando aqui a respeito de opiniões humanas, de como os salvos devem viver. Eu estou descrevendo para você o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, definiu que é a vida do salvo. Ou do que o salvo desfruta, do que o salvo aproveita. Para você que não está rendido à cruz de Cristo, eu te convido a ponderar aquilo que eu vou falar hoje. E pensar, será que essa vida com Cristo realmente vale a pena? Nos primeiros capítulos da carta de Paulo aos Romanos, ele começou de uma maneira não muito agradável.
Para alguém, se ele estava tentando pregar para atrair um público, não foi muito bem. Porque ele começou expondo a condição pecaminosa que domina a humanidade. Nos primeiros 3 capítulos da carta, ele demonstrou com clareza que todos pecaram. E que por isso Deus é justo ao punir toda a humanidade. No capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos, ele fala que não há nenhum justo. E que por isso, porque não existe ninguém que cumpre a justiça, então ninguém pode satisfazer a demanda do Deus justo. Os primeiros 3 capítulos definiram a realidade da condenação. De que Deus é justo ao punir o pecado. Todos se fizeram reprováveis diante de Deus e por isso precisam ser punidos. Ele é justo e precisa punir a humanidade. A justiça do Deus santo e irado tem que ser satisfeita. Os pecados têm que ser salvos. A questão é que, os pecados têm que ser pagos. A questão é que para que os pecados sejam pagos, alguém precisa ter um resgate de justiça para dar para Deus para pagar pelos pecados. Mas como a primeira parte do livro de Romanos mostrou, ninguém consegue. Ninguém consegue corresponder às demandas de justiça do Deus justo. É por isso que no versículo 21 do capítulo 3, Paulo começa a descrever um plano que Deus fez para satisfazer a justiça dele e ainda permitir aos pecadores a capacidade de viver com ele. Na segunda parte da carta, nós vimos a justificação, que Deus é justificador e salva os pecadores. Deus revela o seu amor, porque Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Na cruz, Jesus satisfez a justiça divina e nos redimiu da condenação. Alguém está em condenação e agora caiu o microfone. Tá tudo bem, irmão, pode juntar. Não se preocupe. Jesus já morreu na cruz por você. Tá tudo bem, você não vai passar por segunda condenação, tá bom, irmão? Fica tranquilo. Veja, na cruz, Jesus se fez maldito no nosso lugar. É como se fosse o seguinte: você é culpado de derrubar o microfone. Foi ensaiado, pessoal, foi ensaiado. Jesus assumiu a culpa sobre ele, para que você ficasse livre de qualquer condenação. Ele se fez maldito no nosso lugar e deu a graça dele para nós. Por isso, na cruz de Cristo, Deus puniu o pecado e trouxe juízo. Mas também na cruz de Cristo, Deus trouxe justificação. É por isso que o apóstolo demonstrou, então, que o meio de salvação que Deus estabeleceu é a justificação por meio da fé. Ou seja, Cristo nos justifica e nós nos apropriamos disso por meio da fé. E na semana passada nós exploramos mais a fundo o conceito de fé, mas apenas para lembrar, nós discutimos que a fé é a rendição total ao Evangelho de Jesus Cristo. Nós definimos aquelas distinções de fé. Falamos que a fé da qual nós estamos falando não é aquela que você está doente e fala, eu tenho que ter fé. A fé salvadora é a fé, é a concordar. É a mente que concorda com o plano de Deus e se sujeita ao seu evangelho. É concordar com a sua condição pecaminosa. É entender que você é um pecador oposto a Deus, que você estava destinado ao inferno e que isso seria justo. É se arrepender da sua condição e clamar por misericórdia para aquele que é o único que pode te libertar. Perceba então, irmão, que todos dependem do mesmo método de salvação. Não importa a nacionalidade, condição social, histórico de vida. Não importa quanto dinheiro você tem, não importa quais são os bens que você tem, não importa se você vai na igreja com frequência ou não vai para a igreja com frequência, todo mundo depende da mesma coisa para que sejam justificados. Todos dependem de Jesus Cristo para que sejam justificados. Assim, o desenvolvimento da Epístola aos Romanos já mostrou a necessidade da justificação e a igualdade de todos os povos debaixo dessa necessidade. Ele já demonstrou que a fé é a única condição determinada por Deus. E que a fé justificadora, exemplificada por Abraão, descrita por Davi, é a única coisa que pode produzir salvação. Na semana passada, nós começamos a falar dos efeitos dessa justificação. Se você está justificado com Cristo, então quais são os efeitos disso? Na semana passada nós definimos especificamente, do verso 1 ao 5, do capítulo 5 de Romanos, nós definimos os efeitos da justificação pela fé. Você se lembra disso? Eram 4 efeitos: a paz, acesso, esperança e alegria. Eu vou te ajudar. Tenta lembrar agora. Vai lá. Paz, acesso, esperança e alegria. E também na semana passada, nós começamos a falar a respeito da base da justificação. Nós mostramos nos versos 6 a 8 que a base da justificação é um fato misterioso e glorioso. Que o Deus eterno nos ama com amor eterno. É a partir desta realidade, de que o Deus eterno nos ama com amor eterno, que o apóstolo Paulo prossegue para concluir o seu texto a respeito dos efeitos e a base da justificação.
Eu quero que você entenda que ele vai explorar todos esses assuntos mais a fundo, mas ele fez questão de destacar primeiro: veja os benefícios de estar justificado em Cristo. É como se ele dissesse assim: a exigência de Deus para a salvação é a justiça. Quando você chegar diante de Deus no céu, você vai precisar apresentar a sua justiça e você tem duas opções. Você pode se justificar em si, ou você pode se justificar pela fé em Cristo. Você pode se justificar pelas suas obras, ou pelas obras de Cristo. E Paulo está falando: eu quero contar para vocês a alegria de ser justificados em Cristo. Por isso eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 5. E nós vamos ler dos versos 8 a 11. Assim que você encontrar, fica de pé, para que em reverência ao Senhor nós possamos ler esse texto junto. Romanos, capítulo 5, verso 8. Irmãos, eu vou ler do verso 8 ao 11. Vocês vão ler comigo os versos pares. Quem não sabe, é o 8 e o 10. Tá bom? Lê juntos. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, com corações humildes e dependentes, pedindo: nos ensina a tua palavra, quebranta os nossos corações e nos transforma cada vez mais. Faz de nós uma igreja verdadeiramente alegre no Senhor, que desfruta dos benefícios da salvação, que desfruta da salvação que o Senhor concedeu com alegria e com satisfação. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Você pode tentar, por favor. Lembre então que a base de todo o assunto é a justificação pela fé. Não feche sua Bíblia, porque eu vou continuar olhando para ela. Mas olha aí no versículo 1, que o apóstolo Paulo diz assim, no versículo 1 desse capítulo 5. Tendo sido, pois, o quê? Tendo sido, pois, o quê? Esse termo, justificação, expressa o ato de Deus de nos declarar justificados. Ou seja, livres da punição do pecado, revestidos da justiça de Jesus Cristo. Mas o termo justificação é normalmente misturado no nosso linguajar, e até no linguajar do apóstolo Paulo, com um outro termo: salvação. É por isso que o título da pregação dessa noite é Desfrutando da Salvação. Porque eu quero explorar com vocês, a partir deste texto de Romanos, como Paulo propõe que nós devemos desfrutar da salvação. Mas para entender isso, e para entender esse texto que nós acabamos de ler, a gente precisa abrir nossa mente um pouquinho mais para o assunto da salvação. Para que salvação não seja apenas uma palavra no seu vocabulário de cristanhês ou igrejês, mas que a palavra salvação tenha impacto no seu coração e na sua percepção da realidade. O que é, então, a salvação? A gente vai passar agora com a prova. Brincadeira. Calma, irmãos. Calma. Irmão, se você é membro da nossa igreja, você precisa entender que esse tipo de assunto precisa ser tratado a fundo para que você possa também apoiar outras pessoas. E você que nos visita hoje, você vai ter a oportunidade de ver o tipo de igreja que essa igreja é. Você vai ver se você quer mesmo, né? O que é salvação, meus irmãos? Quem saberia responder o que é salvação? Não se preocupa, hoje eu não consegui imprimir a prova a tempo. Então eu vou logo falar. A salvação em geral é libertação de alguma condição. Presta atenção, quando a gente pensa em salvação, tem pelo menos 4 elementos na salvação. Existe uma necessidade, um necessitado, alguém que precisa... Eita, não sei se essa folha caiu da minha cabeça ou do telhado. Eu estou no outono. Necessitado, alguém precisa de alguma coisa. Tem uma necessidade, alguma coisa que ele precisa. Tem a salvação, que é atender essa necessidade. E normalmente tem também um salvador, alguém que traz a coisa para salvar. Deixa eu explicar para você. Pensa numa pessoa doente. Então, o doente seria o necessitado. Qual seria a necessidade da pessoa doente? A cura. Qual seria a salvação para essa pessoa doente? Ser curado. E aí, quem seria o salvador? Aí depende, né? Pode ser um curandeiro, pode ser um médico, pode ser um remédio. Deu para entender? Pense em outro exemplo. Imagina uma cidade cercada por inimigos. Quem é o necessitado? A cidade. Qual é a necessidade dela? Libertar. Ou melhor, libertação em si, né? A necessidade é a libertação. Aí o que seria a salvação? Ser libertada. Quando alguém vai lá e liberta a cidade. E quem seria o salvador? Quem vai lá e liberta a cidade. Deu para entender? Salvação sempre tem esses elementos. E tem algumas coisas interessantes quando a gente pensa a respeito disso. Se você prestar atenção, por definição, a pessoa que precisa de salvação, o necessitado, não pode fazer absolutamente nada por si mesmo. Por exemplo, se o doente pudesse curar ele mesmo, ele ia precisar de alguém para curar ele?
Ele não ia precisar de salvação, então. Se a cidade sitiada pudesse libertar a si mesmo, ia precisar de alguém para libertar ela? Não, não ia precisar de salvação. Quem precisa de salvação, por definição, não pode fazer nada. Está amarrado na sua necessidade, sem possibilidade de se libertar por conta própria. Por isso, quando Paulo fala a respeito da salvação no Novo Testamento, e não só Paulo, mas os autores do Novo Testamento, eles se referem especificamente à obra de Cristo. Eles falam da salvação como a libertação providenciada por Deus em Cristo. Pensa nisso. Nesse caso, quem é o necessitado? É o ser humano pecador. Qual é a necessidade? É reconciliação com Deus, viver de novo com Deus. O que seria a salvação nesse caso? Ser liberto do pecado e introduzido na vida com Deus. E quem é o Salvador? Jesus Cristo. Percebe? A salvação vem de Deus, é por meio de Deus, e por isso depende somente de Deus. Se nós somos necessitados que precisam de salvação, por definição nós não podemos fazer nada para produzir salvação. Imagine o necessitado como alguém no fundo de um poço, sem saída. E a necessidade dele é ser retirado desse poço sem saída. A salvação seria uma corda, e o Salvador seria aquele que joga a corda. O que é que este necessitado pode fazer para sair do poço por conta própria? Nada. Ele depende inteiramente da corda. Agora imagina um necessitado que está com os 2 braços quebrados e as 2 pernas quebradas. E aí alguém joga a corda para ele lá dentro do poço. E agora, como que ele sai? Não sai. Só tem um jeito dele sair de lá de dentro. É se aquele Salvador que jogou a corda entrar no poço e tirar ele com as próprias forças. Essa é a definição de salvação das Escrituras. Deus entrou no poço e carregou a gente para fora. E como ele fez isso? Em Cristo. É por isso que nós vimos na semana passada que Cristo é o amor de Deus. Ele é o centro de tudo que nos faz vivo, de tudo que nos torna completos. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa glória. A glória dos salvos é Cristo. É por isso que nós enfatizamos na semana passada que a fonte da alegria daquele que está em Cristo não são as circunstâncias, não são bênçãos materiais, não são realizações pessoais. Então, essas coisas acabam, elas mudam, elas passam. Mas a alegria do salvo é duradoura e eterna. A glória dos filhos de Deus não é uma coisa, a glória dos filhos de Deus é uma pessoa. É o Senhor Jesus Cristo. Ele foi crucificado pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao 3º dia. Ele que venceu a morte, nos tirou do poço da escravidão do pecado e nos trouxe para a vida do seu povo. Cristo, o amor de Deus, nos garante o acesso a Deus, a esperança e a alegria. Lembra, Ele, o amor de Deus, é quem nos garante estas coisas que são os benefícios da justificação. É por isso que, como nós vimos ainda na semana passada, a glória dos salvos é completa em Cristo. Não tem falta de nada, só tem abundância de glória. Essa realidade é expressada por Paulo, porque ele usa expressões superlativas, expressões para aumentar o que ele está falando. Veja, por exemplo, no versículo 3 desse capítulo 5, olhem na sua Bíblia. Versículo 3 do capítulo 5, ele diz, e não somente isso. No versículo 9, ele diz, logo, muito mais agora. No versículo 10, ele fala, muito mais. E no versículo 11, ele fala, e não somente isso. Essas expressões superlativas falam da grandeza da salvação e a extensão dos benefícios disponíveis para os que estão em Cristo. Percebem então que quando Paulo fala da salvação, ele se refere à totalidade dos benefícios trazidos por Deus através do Evangelho. Percebe que ele não está falando só do ato da justificação, ele está falando de todos os benefícios que vêm com a obra da redenção de Cristo. Como ele diz aos Efésios no capítulo 1, a salvação abrange todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É a totalidade da obra redentora do Salvador, são todos os benefícios trazidos aos seus filhos e ao mundo também, de forma geral, por meio dos seus filhos. Se você pensa em salvação, nessa extensão, como não só uma coisa que te salvou lá atrás, mas todos os benefícios que vêm com isso, então a gente está pronto agora para entender o texto que nós acabamos de ler. Olhe para a sua Bíblia no versículo 8 e perceba que o texto parte da demonstração do amor de Deus. O versículo 8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, esse versículo, além de mostrar que a prova de Deus é o início de tudo que nós estamos falando, revela uma coisa interessante a respeito da salvação. A última frase desse versículo 8 diz, sendo nós ainda pecadores. Essa frase mostra pra gente 2 coisas importantes. Nós chamamos isso de dimensão relacional e temporal da salvação. Perceba que o texto diz que nós ainda éramos. Isso é uma relação temporal, fala de um tempo. Não é temporal de chuva, tá bom? Temporal do tempo.
E ele fala como nós éramos. Ele define como aí no versículo 8. Nós éramos o quê? Ainda pecadores. Isso é, com relação a Deus, nós éramos pecadores. Temporal e relacional. Quando nós falamos que a salvação impacta a dimensão relacional, nós queremos dizer que ela transforma as nossas relações com Deus. E que, consequentemente, ela transforma as nossas relações como um todo. Que a partir da obra de Jesus Cristo na cruz, as nossas relações com Deus e uns com os outros e com o nosso ambiente são transformadas. A dimensão temporal, por outro lado, descreve que a salvação tem expressões no tempo como um todo. Ou seja, ela é completa. A salvação não é uma coisa que aconteceu no passado e ficou lá. Mas também não é uma coisa só do presente. É uma coisa que abrange todos os tempos, passado, presente e futuro. Quando você pensa nessas dimensões, aí o texto de Paulo fica aberto. Lembre-se que, como nós vimos na semana passada, a expressão máxima dos benefícios da justificação é o amor de Deus. Mas a maravilha disso é que Deus não apenas ama o seu povo, o que já seria grandioso, mas ele concede provas do seu amor. É isso que ele está falando no versículo 8, que Deus prova o seu amor, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a mais elevada prova de amor. O próprio Deus se entregou para morrer nos nossos lugares. E depois dessa maravilhosa demonstração do amor de Deus, Paulo prossegue para afirmar a extensão da nossa garantia no Senhor. Lembra de tudo que a gente já falou semana passada? Paz, acesso, esperança, alegria. Essas coisas foram dadas a nós quando nós ainda estávamos num estado de pecadores, inimigos de Deus, incapazes de mudar o nosso estado. É com isso em mente que no versículo 9 o apóstolo Paulo diz assim. Olha aí para o versículo 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Perceba em primeiro lugar que a justificação modifica nossa relação com Deus. Existe uma transformação nessa dimensão relacional. O verso 8 nos definiu como? Como pecadores, antagonistas, opostos a Deus. E agora o versículo 9 mostra que essa relação foi transformada. Nós não somos mais pecadores inimigos. Como que nós somos definidos no verso 9? Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue de Jesus. Esse é o nosso novo estado. Nós não somos pecadores. Nós somos pecadores justificados pelo sangue. Nós somos justificados em Jesus, a partir de Jesus e para Jesus. Obviamente, isso não significa que nós não temos mais pecados. Isso significa que nós somos justificados desses pecados pela obra de Jesus. Significa que nós somos um outro tipo de ser humano. Uma humanidade criada em Cristo Jesus. Povo de Deus, família do Altíssimo, participantes da natureza divina. Irmão, não pira. Não somos deuses. Pelo amor de Deus, nem somos Deus. Mas nós somos participantes das bênçãos de Deus. Nós somos incluídos no povo de Deus, na família de Deus. Veja, nós não somos mais definidos como pecadores. Nós não somos mais definidos pelas nossas incapacidades que estão conosco até hoje. Nós somos definidos não pelos nossos fracassos, mas pelo sucesso de Jesus na sua obra redentora. Para que você não se empolgue, não se confunda, pense que eu estou falando, você nasceu para ter sucesso. Isso é outro grupo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que ainda que a sua vida encontre desgraças, ainda que a sua vida encontre dificuldades, não são essas coisas que definem quem você é. Ainda que você fracasse nas suas batalhas contra o pecado, ainda que as suas lutas sejam difíceis, não são elas que te definem. O que te define é que você foi justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Esse é o ponto. É que as garantias dos salvos estão em Cristo. Não nas próprias capacidades ou habilidades. Não nas próprias forças para lidar com as coisas, ou para encarar novos compromissos. Não na sua capacidade de se manter fiel, onde você acha que tem que se manter fiel. Não, não, não. Em Cristo. Somente em Cristo. Ele é a nossa garantia. Irmãos, às vezes bem intencionados, nós começamos a prestar atenção em tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz de bom, tudo que a gente faz de ruim.
E daí a gente começa a focar na gente, no nosso comportamento, pensa que a gente tem que ser aceito pelas pessoas, gostado pelas pessoas, querido pelas pessoas. A gente começa a pensar que viver com Cristo é viver a igreja. Que se eu dormir no culto, eu não vou mais pro céu. Coitado, já pensou, irmão? Um monte já não ia. Mas enquanto a gente insiste em olhar pra gente e para as nossas habilidades e acertos, nós não vamos conseguir olhar para Deus. E não vamos entender o amor de Deus. Eu digo isso com amor. Mas a vida não gira em torno de você. Você não é o centro do universo. Jesus é. Não é sobre você. É sobre o Deus eterno. É sobre Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, às vezes, e eu falo isso com os meus irmãos que estão crescendo no processo de santificação, e encontraram uma certa dose de maturidade. Às vezes, com maturidade, nós nos perguntamos, o que Deus quer me ensinar? Mas às vezes, a gente não para pensar que mesmo que não tenha ensino nenhum, o que importa é que ele seja glorificado. Eu quero te lembrar da vida de Jó, que passou um livro inteiro questionando por quê? E a resposta de Deus foi, porque eu. Porque sim. Porque eu determinei que seria assim. Irmãos, se a vida não é sobre nós, se a vida é sobre o Deus eterno, é sobre Jesus Cristo, nosso Senhor, então nós somos definidos a partir dele. Nós existimos a partir dele. É isso que nós somos, justificados pelo sangue. Você que nunca se arrependeu dos seus pecados, arrependa-se dos seus pecados e faça parte do corpo dos justificados pelo sangue. Não sabe, às vezes eu penso que dá uma impressão na igreja de que a nossa igreja é top, só santo. Só gente que se não vier de carro para a igreja, vem voando. Com asas e auréolas. Mas não, irmãos. Nós somos todos pecadores. Só que nós não somos mais definidos por esses pecados. Nós somos pecadores justificados pelo sangue de Jesus. Se você se preocupa assim, essa igreja é boa demais para mim. Ou se você se preocupa, essa igreja é ruim demais para mim. Entenda o seguinte, não é sobre você, não é sobre mim, nem é sobre essa igreja. É sobre o Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados e lavados no sangue de Cristo. E eu vou falar para você, meu irmão, se você olha para o seu irmão e fala, esse menino é muito imaturo, pelo amor de Deus, cuidado. Se você quer avaliar o outro com base nas obras dele, cuidado para que o Deus juiz não avalie você com base nas suas obras. Para que você seja encontrado justificado pelo sangue e não justificado por si mesmo. Esse é o argumento de Paulo. Ele fala no versículo 9 que muito mais agora. Isso mostra que a relação mudou. Antes pecadores, agora pecadores justificados pelo sangue. Uma vez que ele estabeleceu essa mudança de estado, ele enfatiza a certeza que nós temos no Senhor. Ele fala no verso 9, muito mais agora, nós éramos pecadores e fomos reconciliados. Imagina agora que nós fomos justificados pelo seu sangue. Não para pensar, se quando você era um pecador, ele morreu por você, imagina agora que você é justificado pelo sangue, o que ele vai fazer por você? Mas antes que você pire e fale, Jesus vai dar um carro, presta atenção, porque o versículo diz exatamente o que ele vai fazer por você. Ele diz, tendo sido justificados pelo seu sangue, diz o que aí? Seremos por ele, salvos da ira. Aqui é a primeira vez no texto dessa noite que a palavra salvação aparece. E ela aparece aplicada para a libertação da ira. E o que é essa ira? O texto grego usa um artigo definido. Isso significa que ele não está falando de uma ira impessoal, de uma ira de forma geral, uma ira no sentido de consequência, uma ira que uma pessoa tem contra a outra. Não. Ele está falando a ira. E que a ira é essa? É a ira de Deus. É a indignação que Deus tem contra o pecado. Lembre-se, a carta aos Romanos já mostrou que o Senhor é perfeito e por isso ele odeia tudo que é mal. Ele se ira contra a impiedade e a injustiça. Romanos 1,18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça. Deus se opõe à impureza. Ele é santo e ele nunca vai deixar o pecado passar impune. Bom juiz que não pune o mal é um bom juiz? É evidente que não. Deus sendo juiz santo e perfeito é um Deus que se ira contra o pecado. Essa ira, então, se refere a um dia específico. A um dia marcado pelo retorno de Jesus, em que o Senhor vai julgar todas as coisas. Meus irmãos, o Senhor virá. Sabe, quer as pessoas creiam ou não creiam, quer você creia ou não creia, quer você queira fingir que viver com Cristo é uma coisa assim, do domingo que eu vou para a igreja. Entenda, o Senhor virá.
Um dia ele virá e ele vai derramar o peso da sua ira sobre todos aqueles que se opuseram a ele. Um dia o julgamento do Senhor vai cair dos céus e ele vai punir os pecados e vai dar a cada um a paga justa por seus pecados. É nesse dia, irmãos, que os justificados pelo sangue vão encontrar alegria infinita. Não porque nós merecemos, mas porque pela graça de Deus nós seremos introduzidos no reino de glória. Todos os seres humanos que são pecadores por natureza têm que temer esse grande dia. Todos têm que estar conscientes de que um dia o Senhor vai retornar e ele vai julgar a todos. No grande dia do Senhor, a terrível manifestação da sua santa e eterna ira vai ser inescapável. Jesus um dia virá para executar o juízo. Que dia aterrorizante. Que dia assustador em que o Senhor dos exércitos virá no seu trono com todo o seu poder e majestade para julgar o mundo. Para colocar cada um de nós perante o seu tribunal. Para respondermos pelas nossas obras. Mas, irmãos, para aqueles que estão em Cristo, esse dia não é cruel. Não é assustador. É sim um dia que nos enche de temor. Mas um temor santo, de honra, reverência e respeito ao Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que nós não fomos destinados para a ira. E por isso nós olhamos para o dia do Senhor não como um dia de tremendo pavor, mas como um dia de tremenda alegria. E por quê? Porque Jesus nos salva da ira. Ele nos salva da ira porque ele tomou o nosso lugar. E ele entregou a vida para que a gente não vivesse mais debaixo da ira. Ele sofreu o peso da ira de Deus quando subiu à cruz do Calvário e declarou que tudo estava consumado. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Levou sobre si as nossas iniquidades. Nos livrou da ira vindoura. O apóstolo Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, que dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira. É interessante, a expressão que aparece nesse texto dizendo livra da ira é equivalente ao que nós chamaríamos da atração magnética de um ímã, no sentido de que Jesus recebeu sobre si a ira de Deus, para que nós não recebêssemos sobre nós. Esse é o ponto de Paulo. Pensa nisso por um instante. Se quando nós éramos pecadores, ele tomou sobre si toda a ira devida a nós, se ele recebeu nas costas deles a punição que era devida a nós, se ele pagou o preço sem que nós tivéssemos feito nada, se ele nos deu tudo quando nós não tínhamos nada para dar para ele, quanto mais agora, que nós já estamos justificados, que nós já vivemos debaixo da cruz, quanto mais agora, ele não vai nos livrar da ira futura. O reino da graça. Esse é o título da série que nós temos estudado. Nós somos agraciados, vivemos debaixo do reino da graça. Vejamos, nós estamos, se estamos em Cristo, estamos no lado do exército vencedor. Acho interessante. Eu vejo aqui de onde eu estou, consigo ver as expressões raciais de vocês. Dá para ver quem pensa, nada a ver. E dá para ver quem pensa, Senhor, pelo amor de Deus. E dá para ver que eles também não estão entendendo muito bem o que está acontecendo. Dá para ver tudo. Mas eu vou falar uma coisa para você. Crendo ou não crendo, gostando ou não gostando, ouvindo ou não ouvindo, o Senhor virá. E a ira dele vai descer. E sabe qual é a minha alegria? É saber que se eu dependesse de mim, eu estava mais do que morto. Porque as minhas obras são trapos de imundícia, não servem para nada. Mas o Senhor Jesus deu a vida para mim. Ele é a garantia de que eu estou livre da ira futura. Ele é a garantia de que eu e aqueles que estão em Cristo entraremos no descanso do Senhor. A intenção não é tática de pavor e assustar você. A intenção é te alertar. O Senhor Jesus virá. E é só Ele que nos livra da ira futura. Mas quando nós pensamos numa ira futura, nós estamos falando daquela dimensão temporal da salvação, que nós falamos no começo. Entenda, a salvação se estende em diversas formas na nossa vida. Em primeiro, quando nós pensamos no passado, a salvação é a justificação. É a obra de Jesus Cristo que nos resgatou do pecado, que Ele assumiu o nosso lugar. Essa salvação acontece uma vez só na nossa vida. No passado. Aconteceu, a salvação, acabou. Só que uma vez que nós somos novas criaturas em Cristo, a Bíblia nos ensina que nós vivemos uma nova vida. Veja, não mais debaixo do reino das trevas, do reino do pecado, mas debaixo do reino da graça. Porque nós somos salvos e regenerados, nós podemos desfrutar de um relacionamento com Deus e cumprir o propósito para o qual nós somos criados. Mesmo que nós ainda vivamos neste corpo corrompido pelo pecado. Essa é a expressão presente da salvação. No presente, a salvação é a santificação. A santificação, ou santificação progressiva, é um processo pelo qual Deus nos transforma, para que nós sejamos mais e mais iguais a Cristo. Ou seja, é o desenvolvimento da vida que Cristo nos concedeu. É a dimensão presente da salvação. Muitas vezes, nós nos rendemos ao Senhor Jesus Cristo e pensamos que salvação é isso. É o dia que eu me rendi a Cristo e agora outra pessoa que tem que se render, que eu já fiz minha parte. Mas a Bíblia nos fala, por exemplo, de operar a salvação em temor e tremor. Se é evidente que nós não podemos operar a nossa salvação no sentido da justificação, do que é que Paulo está falando quando escreve isso aos Filipenses? Evidentemente, ele está falando do processo de santificação, de permanecer se desenvolvendo em Cristo, aprendendo, crescendo. Como diz o profeta Oséias, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Mas essa santificação, esse processo de santificação tem o ápice na esperança. Veja, uma vez que nós somos regenerados, nós vivemos naquela certeza de que Jesus vai voltar. Mas sem medo da ira, nós esperamos que vai voltar para nos buscar. E que quando ele voltar, nós vamos receber um novo corpo. Nós seremos glorificados. Essa é a dimensão do futuro. É a promessa de que Jesus vai voltar, vai nos levar a ele. Que nós teremos corpos glorificados. Nós seremos libertos do pecado. Esse é o resgate final. É o momento que nós habitaremos com Deus e vamos desfrutar da sua plenitude. É a esperança da salvação final. Nós damos a essas três coisas os nomes de evento da salvação, processo de santificação e esperança
da salvação. O evento da salvação, quando somos justificados, o processo da santificação, essa vida que vivemos agora, somos santificados. E o dia da glorificação, a nossa esperança de que um dia ele virá, nos levará para estar com ele e nos dará novos corpos. Eu tô com bastante dor agora. Acho que eu tô tendo tipo uma crise de asma, mas não se preocupe, já aconteceu antes. Mas sabe uma coisa que a asma me faz lembrar? A dor me faz lembrar? Que um dia eu estarei com meu Salvador. E não vai mais haver dor. Às vezes eu me frustro, eu me entristeço. Eu gostaria de poder dar mais de mim para você, que é parte dessa igreja. Eu gostaria de poder dar mais do que eu tenho, mais do que eu sou, para servir a você. E eu me frustro quando eu não consigo. Mas me alegra a esperança de que um dia nós estaremos com o Salvador. E que Ele pode cuidar de você muito melhor do que eu posso cuidar de você. Às vezes eu me canso, porque a vida fica corrida, o peso das igrejas oprime. Mas me alegra a esperança de que um dia eu estarei com o Senhor. E que se ainda caírem lágrimas dos meus olhos, Ele mesmo vai limpá-las. Ele mesmo vai lavá-las. Mas um dia eu chegarei a ponto de maturidade e de amor ao Senhor, que o nosso pastor Adolfo tem. Porque toda vez que ele fala da vinda de Cristo, toda vez que ele fala da crucificação de Cristo, lágrimas caem nos olhos dele, como lágrimas caíram nos olhos de Jesus no Getsemane. Porque o meu coração arde pelo dia que o Senhor vai voltar. Mas às vezes eu me preocupo que se eu chorar você não vai prestar atenção, e aí eu me preocupo mais com você do que com ele. Coitado de mim. Quem me livrará do corpo dessa morte? Eu dou graças a Deus pelo fato de que eu estou em Cristo. E ainda que eu seja esse pecador desfocado, eu ainda me alegro na esperança do retorno de Cristo. Sabe, você pode ouvir ou não ouvir, mas Cristo vai voltar. Isso é o que me alegra. Isso é o que me satisfaz em Cristo. É porque eu entendi, primeiro, que a minha relação com Cristo foi modificada de pecador para justificado. E que no passado eu fui justificado pelo sangue de Jesus Cristo. E no futuro eu serei salvo por ele da ira. Esse relacionamento entre essas dimensões, entre essa dimensão relacional e a dimensão temporal, persiste quando Paulo segue para o versículo 10, em que ele enfatiza a mesma realidade que ele acabou de falar no 9. São palavras um pouco diferentes. Esse foi um dos versículos que você leu comigo. Ele diz no versículo 10 que se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados pela morte do seu filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela vida. O começo desse versículo 10 nos define como inimigos de Deus. Essa palavra é usada num sentido que expressa que Deus é que era oposto a nós, que ele se opunha aos nossos pecados, que ele se posicionava contra os nossos pecados. Mas por quê? Será que Deus estava magoado com a gente? Não é isso. É que Deus é santo, e na sua santidade ele odeia o pecado. A santidade de Deus é a ameaça mais assustadora dos pecadores. Porque a natureza de Deus é essencialmente oposta ao pecado, e ninguém que se aproxima dele pode sobreviver. É como se você tentasse se aproximar do sol. Você seria tostado. Essa era a nossa condição. Afastado, inimigos, sem possibilidade de chegar perto, objetos da hostilidade, da santidade divina. Como pecadores, nós estávamos debaixo de uma condenação divina. E a ira de Deus pairava sobre nós. E nós não poderíamos escapar. É nesse estado que nós estávamos. Quando o verso 10 diz que nós fomos reconciliados pela morte do filho. Essa palavra reconciliado fala da dimensão relacional sendo transformada. Aquele estado de hostilidade, aquele estado de guerra é trocado por um estado de paz, de amor intenso e eterno. Nós somos reintroduzidos num estado de paz com Deus. É por isso que Paulo escreve aos Colossenses, em Colossenses 1:21, diz: a vós também, que em outro tempo erais estranhos e inimigos, agora Deus vos reconciliou. Perceba que nessa disposição nós somos objetos passivos. Nós somos passivos à ira de Deus. Nós somos passivos a sermos inimigos de Deus. E também passivos, nós somos reconciliados por Deus. É Deus que estava agindo para reconciliar a gente. Agora pensa no absurdo disso. Nós somos inimigos de Deus, os opostos a Deus, os que odeiam a Deus. E ele desceu ao fundo do poço para reconciliar os seus inimigos com ele. Não é que ele estava trabalhando para dar carinho para alguém que gostava dele. E olha que a gente já tem dificuldade de fazer isso. Não é também que ele estava dando um presente para um empregado dele, não é nada disso. O próprio Deus, criador do universo, desenvolveu um plano para reconciliar inimigos, para resgatar opositores, criaturas rebeldes e teimosas, inimigos. Ele trouxe liberação, mesmo para aqueles que se rebelaram contra ele. Para mim e para você. Ele nos fez, se estamos em Cristo, reconciliados. E a prova desse amor vai ainda além, porque ele diz como ele nos fez reconciliados. Através da morte do seu filho. Jesus morreu numa cruz para que nós tivéssemos vida. Deus não poupou o próprio filho. O Filho de Deus, Jesus Cristo, é Deus. A segunda pessoa da Santíssima Trindade foi Ele, o próprio Deus, que entrou na história e morreu para nos reconciliar. Irmãos, não foi em um momento que nós fizemos alguma coisa favorável a Deus. Foi quando nós estávamos em total oposição a Ele. Nós éramos inimigos e agora somos conciliados. Não qualquer coisa que nós fizéssemos, não pelas nossas obras, não pelos nossos movimentos, mas pela graça maravilhosa do Deus eterno. Por isso que Paulo diz aos Coríntios: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando seus pecados. Perceba a distinção da dimensão racional. Nós somos feitos de inimigos para reconciliados. Esse é o ponto da passagem. Se quando nós éramos inimigos, Ele nos deu tudo. Se Ele nos deu o dom da justificação, pagou as nossas dívidas, trouxe a absolvição, nos incluiu na sua família. Se Ele nos concedeu paz, acesso, esperança, alegria. Se quando nós éramos inimigos, Ele trabalhou para que nós fôssemos reconciliados. Se Ele fez tudo isso quando nós éramos inimigos, imagine quanto mais Ele fará por nós, agora que nós somos seus filhos, reconciliados com Ele. O versículo 10 expressa exatamente quanto mais Ele fará. Se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais agora nesse novo estado de reconciliado, nós seremos salvos pela sua vida. Se nós fomos reconciliados quando éramos inimigos, o Deus que nos reconciliou, que agora nos chama de filhos, o nosso Pai Celestial, certamente nos dará ainda mais. O grande mistério da graça é que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Mas, irmãos, se a gente entende que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores,
Então nós somos introduzidos numa esfera de compreensão tão bem-aventurada. Tem que nos fazer exultar. Se Cristo entregou a própria vida na cruz quando nós éramos seus inimigos, imagine os benefícios e a glória que ainda estão reservados para aqueles que fazem parte da família de Deus. Sabe? A responsabilidade que Deus dá aos líderes da igreja é ajudar a igreja a desfrutar dos benefícios conquistados por Cristo na cruz. É nosso papel direcionar você para que você possa aproveitar destes benefícios, desfrutar desses benefícios, se alegrar nesses benefícios. Sabe, pastores não são chefes, pastores são servos. Nós queremos encorajar cada um a caminhar na justificação oferecida por Deus, porque quando nós encorajamos vocês, nós também somos encorajados pelo Espírito Santo de Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Compromisso na igreja não existe para te oprimir. Não existe para te obrigar e te forçar, porque se você não fizer isso, você vai levar uma chicotada. Compromissos existem para te encorajar a servir aquele que te deu vida. E mesmo que caia o microfone, irmão. Mesmo que caia o microfone. Você serve na igreja para servir ao Senhor que deu a vida a você. É nosso papel, é nosso esforço. Encorajar você a viver os benefícios. Não, a salvação não acaba no dia que você levantou sua mão, ou seja, lá o que você fez para aceitar Jesus. A salvação não acaba naquele dia lá porque você foi para a igreja. Ou a salvação não acaba em ir para a igreja. Tem tanta coisa, tanto benefício, tanta riqueza, tanta glória, tanta majestade, tanta coisa grandiosa. Não se resume a bens materiais, são bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Em Cristo, abundância de vida, paz em abundância, alegria, satisfação, acesso a Deus, completude, plenitude. Se nós fazemos parte da vida de Cristo, quão gloriosos benefícios nós ainda vamos desfrutar nessa vida. E na vida futura, em que nós vamos desfrutar da vida eterna com o Senhor. Esse é o resultado que Paulo está escrevendo quando fala no final do versículo 10 que nós seremos salvos pela sua vida. Isso define a nossa esperança na eternidade com Deus. Aquela dimensão futura da salvação. A glorificação. Nós somos reservados para a vinda de Cristo. Essa salvação futura é a consumação da herança eterna. Nós vamos habitar numa nova terra, criada e preparada pelo Senhor Deus aos seus eleitos. Nós seremos dotados da mesma natureza que Deus. Nós seremos participantes da natureza divina, experimentando o relacionamento com o Senhor em profundidade indescritível. Nós vamos viver plenamente e continuamente aquele propósito para o qual nós fomos criados. Nós vamos desfrutar da eternidade vivendo com o nosso Criador. E finalmente completos. Nele. É nesse dia que Deus vai nos dar um novo corpo. Um corpo infinito, livre do pecado, preparado para habitar com Deus na eternidade. Livre da morte, livre da influência dos nossos desejos. Um corpo capaz de habitar na eternidade. E uma libertação definitiva da presença do pecado. Com esse novo corpo, Deus nos promete que nós seremos seus parceiros na administração de novos céus e nova terra. E nós vamos desfrutar de tudo novo. Nós teremos novas sensações, novos trabalhos, novas experiências, novos sabores, novas canções, novas poesias, novos aprendizados, novas sensações. Nós vamos ver todas as paisagens que Deus vai refazer lá no céu. Cadê minha esposa? Nós vamos caminhar com os bichinhos, nadar com as orcas, subir nas girafas e tudo mais que você quiser. Vamos viver com o Senhor em perfeição, eternamente, adorando ao Senhor. Eu falei, irmão, você pensa que você vai no céu ficar deitado numa rede? Na praia? Não é isso que vai fazer no céu. Mas eu te garanto que a eternidade vai ser maravilhosa, gloriosa. Por que eu te garanto isso? Porque nós éramos inimigos e agora somos reconciliados. Se inimigos, mas somos reconciliados. Então eu sei de fato que agora reconciliados seremos glorificados. Essas são as dimensões dos efeitos da justificação. Na dimensão relacional, nós éramos pecadores e agora somos justificados. Nós éramos inimigos e agora somos reconciliados. Na dimensão temporal, no passado, nós somos resgatados. No futuro, nós seremos resgatados deste mundo. Irmãos, se nós temos paz com Deus, então nós devemos desfrutar de relações redimidas. A gente tem que se esforçar para preservar a paz, para viver alegremente a paz que Deus nos concedeu. Nós hoje somos livres da culpa, do poder e da influência do pecado. Mas um dia nós seremos livres da presença do pecado. É por isso que nós precisamos aproveitar bem o nosso tempo. Aproveitar bem das relações que Deus nos concede. Temos que usar o nosso tempo para servir ao Senhor, porque o dia se aproxima. O retorno de Cristo está próximo, e por isso nós devemos desfrutar do que Ele nos concede aqui e agora. Como eu anseio pela eternidade, o dia que estarei com o Senhor, mas a eternidade já começa aqui, agora. É no caminho dessas implicações, de que Ele quer que você olhe para o passado, em que você foi salvo, quer que você olhe para o futuro, em que você será resgatado de uma vez por todas. É pensando nisso que Paulo conclui esse texto. Ele diz no versículo 11, e não somente isso. Irmãos, essa expressão, não somente isso, que já apareceu no verso 3 desse mesmo texto, mostra que não só nós participaremos da glória de Deus na eternidade, mas aqui e agora nós já somos habilitados a desfrutar dela. Um dia nós vamos desfrutar de toda a abundância dessa posição de filhos de Deus, mas enquanto nós aguardamos esse dia, nós já vivemos desfrutando de um processo em que Deus nos santifica para que a gente espere a eternidade. Ele fala, não somente isso, versículo 11, olha aí, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Nós também desfrutamos agora da reconciliação. O texto grego usa uma expressão verbal, uma colocação verbal, uma conjugação verbal, que diz, nós estamos vivendo continuamente, nos gloriando, nos alegrando. Lembra que ele disse antes que a justificação da fé exclui o orgulho individual, mas essa mesma justificação nos enche de esperança tão profunda e tão intensa, que nos enche de glória. O apóstolo Paulo fala, nós nos gloriamos nas nossas aflições. Ele diz, eu estou certo que a leve e momentânea tribulação nem se compara com a glória que há de vir. Lembra essa expressão que a gente vê no verso 11, a gente já viu antes, lá no versículo 3. No versículo 3 ele já falou, e não somente isso, ele já estendeu os benefícios da graça para algo ainda mais. E naquele caso, ele estava falando da mesma coisa que ele está falando aqui, da salvação no presente. Lá no versículo 3, acompanha na sua Bíblia, ele diz, e não somente isso,
mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, a esperança. Irmãos, olha que maravilha. Fala um negócio pra você. Todo mundo tem dificuldade na vida. Todo mundo sofre. Todo mundo. Mas se nós estamos em Cristo, nosso sofrimento é útil. Porque nas mãos de Deus, o nosso sofrimento é um instrumento. Somos transformados a partir das dificuldades da vida. Deus vai nos transformando para nos fazer mais e mais iguais a Cristo. Por isso que o verso 11 expande essa realidade, dizendo que não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Isso significa que nós aprendemos a nos gloriar em Deus. Nós aprendemos a ter em Deus a fonte da nossa alegria, a fonte da nossa esperança. Mesmo que o mundo caia ao nosso redor, mesmo que as pessoas nos abandonem, mesmo que as pessoas nos rejeitem, mesmo que a gente acabe perdendo coisas que bem aqui precisa, a nossa alegria está no Senhor. E nós vamos crescendo, e as tribulações vão nos transformando. Devagar a gente vai aprendendo a amar a glória de Deus e depender do poder de Deus. Para pra pensar um pouco. Você ama o seu pecado mais do que você ama Deus. Todos nós amamos mais o nosso pecado do que a gente ama Deus. Mas lá no céu, você vai fazer o quê? Já falei que não é a rede. Você vai passar a eternidade adorando a Deus, amando a glória de Deus, a eternidade inteira. Se você não ama a glória de Deus, você está indo no céu fazer o quê? Você vai fazer o quê lá? Vai ser o zelador do céu? Ah, não preciso ir na hora do coral, não. O coral no céu vai cantar, eu vou ficar então lá na igreja. Pensa, não. Chegou no céu, Deus falou, vai cantar, vai todo mundo cantar. Se você não ama a glória de Deus, você vai no céu fazer o quê? É aqui que está a pegada. É aqui que está o negócio. Deus sabe que você ama a glória dele. Ele morreu na cruz pensando que você amava ele. Ele sabia quem você era. Ele sabia da sua inconstância, ele sabia da sua incontinência ao Senhor, ele sabia da sua irreverência, da sua dificuldade de manter seus hábitos de leitura bíblica, de oração, da sua dificuldade de focar e se concentrar nas coisas de Deus. Eu falei algumas semanas atrás, a gente não consegue nem prestar atenção no culto, porque a gente vai servir o tempo todo pensando em Deus. Deus sabia disso e ele quis morrer por você. E ele promete que ele vai te santificar. Às vezes eu ouço, irmãos, alguns de vocês me dizendo, eu acho que eu nunca vou conseguir ser santo. Exatamente. Esse é o ponto, você não vai conseguir, Cristo vai te santificar. E agora, quando você pensa assim, tudo muda. Porque tudo é instrumento de santificação. Os sofrimentos, as dificuldades, sua inabilidade de gerir o seu tempo, as lutas dentro de casa, as lutas entre duas casas, as dificuldades familiares, as dificuldades com seus filhos, aqueles irmãos, aqueles pais, aqueles parentes que você gostaria que se rendesse ao Senhor, mas não se rendem. São instrumentos de Deus para te santificar, para que Ele seja glorificado. As tretas, os atritos, as dificuldades na igreja, as dificuldades fora da igreja, as dificuldades que você tem com irmãos em Cristo, com irmãos sem Cristo, as dificuldades que você tem em todos os lugares, não passam de instrumentos de santificação nas mãos do Altíssimo. Nós éramos filhos da ira de Deus, mas Deus nos transformou. Ele nos criou de novo em Cristo Jesus. Como ele fala em Efésios capítulo 2, versículo 10, nós somos novas criaturas, feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos refeitos no Senhor para poder viver em adoração. Nós não fomos salvos. Cristo não morreu numa cruz. A gente continuar vivendo a nossa vida do jeito que a gente quiser. Nós somos chamados para novidade de vida, chamados para viver como o Senhor, para ser transformados e aprender gradualmente a amar mais e mais ao Senhor, para ser transformado, para aprender como ser mais iguais a Cristo. Nós não obedecemos para alcançar a vida. Nós obedecemos porque nós estamos vivos. Nós não tentamos viver gratidão para alcançar a justificação. Cristo nos justificou e por isso nós vivemos a gratidão. Se nós fomos reconstruídos em Cristo, se somos nova criação, se somos parte da família de Deus, então a gente vai aprender a viver como parte dessa família. Deus garante que vai nos santificar. Ele nos chama para responder com a nossa responsabilidade, como eu citei em Filipenses. Ele disse que nós devemos operar a salvação com temor e tremor. Mas ele promete um processo de santificação progressivo. Ele diz em Romanos 8, 28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E no versículo 29 ele define especificamente qual é o propósito que coopera para o seu bem. Ele diz, e estes que chamou, e estes que conheceu, também predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho. Então todas as coisas cooperam para o bem, e o bem é que você seja igual a Cristo. Isso eu posso te garantir, que se o bem for ser igual a Cristo, não importa o que aconteça, vai ficar tudo bem. Se você está em Cristo, Ele vai te santificar. Mesmo nas dores, mesmo nas lágrimas, Ele vai te santificar. E aí, por que então eu tenho que viver a busca pela santificação se Ele vai me santificar? Deus deu essa resposta para o apóstolo Paulo, dizendo, dura coisa é para você recalcitrar contra os aviões de Deus. É para não ficar se rebatendo contra o inevitável. É como o profeta Jonas, que foi engolido por um grande peixe. E depois de toda uma jornada, terminou exatamente onde Deus tinha falado para ele no começo. Eu convido você para ir direto para Nínive. Para ir logo para a praia. Para desfrutar a vida em busca de santificação. Você vai ter que abrir mão de coisas. De relacionamentos, de amizades. Você vai ter que abrir mão de coisas que você pensa que precisa. Talvez uns bens financeiros. Talvez um sucesso acadêmico, profissional. Você vai ter que deixar essas coisas. Mas a sua esperança está em algo muito maior. Na glorificação. Nessa glorificação. De que um dia nós estaremos. Nessa glorificação em que um dia nós estaremos com o Senhor. A esperança na glorificação se concretiza quando nós vivemos a esperança da santificação. A esperança de que Deus vai nos transformar até que nós sejamos mais iguais a Cristo. É aqui que opera, é aqui que Deus opera a certeza de salvação nos nossos corações. Não só no fato que nós somos reconciliados, mas que Ele produz em nós esperança. Deus vai nos santificando de modo que o nosso pecado se torna cada vez mais incômodo e a glória de Deus cada vez mais desejada. E tudo isso está em Cristo. É por isso que o versículo 11 ele diz que nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É dele, é por meio dele. Ele, Jesus Cristo, é o centro de tudo. É nele que nós conhecemos a Deus. É nele que nós desfrutamos da salvação. É nele que nós desfrutamos da santificação, da confiança de que um dia nós estaremos na glória de Deus. Estamos aprendendo a viver nele, com ele. Como o apóstolo Paulo diz aos Filipenses, a ver Cristo. Lembra que eu falei na semana passada que a causa da alegria do salvo é a pessoa de Cristo. É isso que nos dá força para perseverar na corrida. Porque sabe, no meio do caminho vai doer. E às vezes vai ser extremamente difícil. Mas Paulo diz aos Romanos que nós fomos salvos em esperança. Nós somos salvos na esperança de que não só um dia estaremos com o Senhor, mas que no processo nós vamos aprendendo a amar a glória de Deus.
E agora imagina que no final da sua caminhada você aprendeu a amar a glória de Deus. E quando você chega no céu, você descobre que a única coisa que tem lá é a glória de Deus. Como você vai ser feliz, alegre, completo. A carta de Paulo define isso, a carta de Paulo aos Filipenses define isso, dizendo que a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador. O desejo pela vinda do Senhor é a marca dos justificados. Desejar que Ele venha e amar a vinda dEle é o que nos define como justificados pelo sangue. Desfrutar da salvação é aproveitar deste processo e aguardar atentamente o dia que Ele virá. É isso que Paulo está dizendo, quando ele diz que nós vivemos agora a reconciliação. Mas diante de tudo isso, a gente tem que parar e pensar. Será que nós realmente vivemos aguardando a vinda do Senhor? Será que nós desfrutamos de todos os benefícios conquistados por Cristo na cruz? A verdade é que nós somos fracos e orgulhosos. Uma combinação um pouco perigosa. A gente tende a buscar os nossos próprios desejos, enquanto despreza a vontade de Deus. Mesmo quando a gente está alegre com a ideia da eternidade, a gente acaba não conseguindo nem influenciar as pessoas que estão perto de nós para se alegrarem também. A gente mal consegue viver como representante de Cristo aqui, muito menos amar a vinda dele e viver focado na eternidade. Essa impotência vai se revelando nas nossas lutas diárias. Mas que a gente lute, se esforce várias vezes, a gente não aguenta o peso das batalhas. Se sente esmagado. Em momentos de tristeza, de fraqueza física ou emocional, seja numa crise de asma ou numa crise de choro, nós somos confrontados com uma realidade inescapável. Nós somos fracos. Nós somos necessitados. Quando a gente sente falta do que nunca teve. Quando sofre saudade do que já se foi. Quando o peso das batalhas parece maior do que nós podemos suportar. A gente percebe que a gente é realmente impotente. E quando a gente encara a nossa impotência, a gente encara a triste realidade de que nós ainda não aprendemos a amar a vida do Senhor. Nós ainda não aprendemos a nos alegrar na salvação, nem das suas dimensões. Nós não aprendemos a alegrar nas transformações das nossas relações, nem na aplicação da salvação no nosso passado, presente e futuro. E quando a gente pensa em tudo isso, é comum desanimar. Porque quando a gente chega nesse ponto, a gente só vê duas opções. Ou a gente desiste de tudo, ou a gente ignora os problemas, finge que não tem nada acontecendo. Só que Deus é uma terceira opção. Ele não pede que você ignore suas dificuldades. Ele nem pede que você finge que não está acontecendo. Ele pede que você tenha esperança. Nós fomos salvos nessa esperança. O que garante a nossa esperança é a justificação que nós temos em Cristo. Lembra que nós somos libertos do pecado, introduzidos na família de Deus e aguardamos a promessa de que estaremos com Ele eternamente. Enquanto a gente espera, Deus nos fala, espera. Tenha esperança. Você sabe qual é o oposto de esperança? Desespero. Quando eu já não sei no que eu espero. Quando eu já não sei o que me firma e o que me confirma. Mas Deus chama para esperar. Para guardar um processo que Ele garante que vai me santificar. Deixa eu explicar o que significa. Meu irmão, minha irmã, se você ainda não ama a eternidade, não se preocupe. O Deus eterno te ama o suficiente para te ensinar a amar a eternidade. É por isso que Deus te colocou aqui e agora. Para te ensinar. Para você aprender a prosseguir. Deus te trouxe aqui hoje. Ele te fez assistir esse culto aqui ou de longe. Porque Ele decidiu que era assim que Ele continuaria a te ensinar. Ele te colocou com as pessoas que colocou, no calor que colocou, com o pregador que colocou. Porque Ele decidiu que esse era o melhor para a sua santificação. E Ele garante que Ele vai continuar te quebrantando e te transformando até que nada mais importe. Você ame a glória do Senhor e aguarde a vida dEle. Meu irmão, você está com sono, mas presta atenção. Sabe aquele dia que na comunhão você ficou alegre rapidinho? Ou naquela pregação que você ouviu no domingo, seu coração ardeu e falou, segunda vai ser diferente. Agora vai ser de Jesus de verdade. Naquele coração que um dia esteve disposto a abandonar os prazeres egoístas, pensou, realmente eu preciso parar com isso aqui. E se curvar diante de Deus. Ou lembra aquele dia no meio da semana, que uma vez na semana você falou, quer saber, eu vou abandonar esse Netflix, eu vou ler minha Bíblia. Uma vez no ano passado. Aquela paz inexplicável que você sentiu no momento de angústia, no amor entregue, disposto, no sofrimento encarado com sabedoria, na impotência enfrentada na confiança. Na alegria pela palavra, na vida com unidade, no desejo de abençoar outras pessoas. Naquele dia, no ano inteiro, que você saiu do seu PG pensando, caramba, hoje o PG foi legal. Em cada uma dessas coisas, o que nós estamos fazendo é desfrutando da salvação. Até nas nossas lágrimas, até na percepção das nossas impotências. Nós estamos desfrutando da salvação e aprendendo que nós dependemos de Deus e de Deus apenas. Entenda que a maravilha do céu é viver ao lado de Jesus. Nós somos salvos para aprender a amar, a viver ao lado de Jesus aqui e agora. Nós somos salvos para viver na presença gloriosa do Deus glorioso, que em glória e majestade nos salvou. Jesus vai voltar. Ele prometeu que quando ele voltasse, ele ia cumprir a sua obra de uma vez por todas. Ele ia resgatar o seu povo para a eternidade e condenar os seus inimigos à justa ira eterna. O que nos marca é a certeza de que ele virá. Nós somos um povo marcado pela esperança de que um dia, muito em breve, os nossos olhos o verão. Nós estaremos com ele e nós veremos com ele eternamente. Enquanto isso, enquanto aguardamos, vamos aprendendo a viver todos os dias, desfrutando da salvação. Desafie o seu próprio coração, viver uma vida transformada diante do Senhor. Desafie o seu próprio coração a viver alegre por aquilo que Ele fez para você no passado, te salvando. Por aquilo que Ele faz por você no presente, te santificando. Por aquilo que Ele faz por você um dia, te glorificando. Aprenda a viver alegre no Senhor. Meu irmão, minha irmã, que eu e você aprendamos a viver genuinamente, desfrutando da salvação. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor. Pedimos que nos ensine a viver desfrutando da salvação. Como é difícil, Senhor, encarar os nossos próprios pecados, ver quanto nós somos ingratos. Ou quanto nós mesmos não sabemos lidar com as nossas próprias fraquezas. Senhor, nós não merecíamos que o Senhor morresse por nós na cruz. Mesmo hoje, justificados e reconciliados, não merecemos nada que o Senhor nos dá. Por isso, nos ensina a ser gratos. Gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez. Gratos ao Senhor por tudo que o Senhor é. Nos ensina a te amar de todo o coração. A não ouvir as coisas no modo avaliativo e tentando entender o que eu posso avaliar isso ou aquilo, mas ouvir as coisas com corações quebrantados. Ouvir as coisas com corações transformados pelo Senhor, desafiados pelo Senhor. O Senhor começa em mim, quebrando meu coração e nos quebranta como igreja. Direciona essa igreja para o Senhor. Nos coloca de joelho no chão se for necessário.
Edifica no teu povo, transforma os nossos corações. Nos ensina a desfrutar da tua salvação. Nos ensina a viver a alegria de estarmos contigo. Nos ensina que nós precisamos do Senhor. Nós queremos te amar. Nós queremos aguardar a tua vida. Nós queremos amar a tua glória. Nos ensina. Senhor, seja glorificado hoje e para todo sempre. E obrigado por nos chamar a fazer parte dessa glória. Nos ajuda a lembrar o benefício que é ser parte do teu povo. Nos dá força para que nós possamos verdadeiramente desfrutar da salvação que o Senhor nos ofereceu. Que nossos olhos voltem para Cristo. Os nossos corações se humilhem diante da cruz. As nossas mentes estejam focadas na esperança. E toda a nossa vida seja desfrute contínuo da salvação que o Senhor nos ofereceu. Obrigado. Te pedimos essas coisas não com quem merece, mas no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pastor. Ainda nesse espírito, né, desfrutando